Bora. Ontem, derrota no Campeonato Brasileiro do nosso rival Palmeiras. Não foi o resultado que a gente esperava. Só que essa derrota causou aí um tumulto na internet, né? Tá tendo uma guerra de narrativas aí entre a galera que protege, defende o Zubeldia e aqueles que querem o Zubeldia fora, que acham que o Zubeldia... Deixa eu arrumar essa iluminação aqui. Aí, que o Zubeldia não serve para o São Paulo. E, cara, isso tá difícil. São blogueiros, jornalistas que acabam tanto pesando a mão para um lado como pesando a mão para o outro. Eu vou ver se a gente consegue então, reagir, né, alguns desses comentaristas, jornalistas, né, e eu vou expressar aqui um pouco a minha opinião, o que eu acho sobre isso. Então vamos lá, vou tentar achar aqui. Eu quero ver a briga entre Birner e Pedro Ivo, né? Se tiver uma treta, uma briga aí ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Vou aprender aqui, tá? Estou aprendendo a utilizar essa ferramenta aqui. Isso aqui, ó. Parar. E aí, isso, agora sim, ó. Agora eu consigo, né, fazer do jeito que tem. Eu vou desse canal Boletim Tricolor e vamos reagir a esse vídeo. Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado. Monday.com, uma plataforma. Fala, nação São Paulina! Vamos acompanhar aqui o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. O Birner esse estilo de jogo ridículo aí que o São Paulo faz em campo e o Pedro Ivo questionou ele lá, eles acabaram tretando aí, ó. Vocês vão ver a discussão, mandando um ou outro ficar esse jogo pato do São Paulo mais uma vez. O meu ponto em relação à disputa estratégica, tática do jogo de hoje, é que e sem querer fazer acusação a ninguém, a maneira como o São Paulo atua é uma maneira na qual o empate em Barueri é considerado um bom resultado. Teria sido. Certo? De maneira bem pragmática. Certo. O jogo inteiro é levado desse jeito. E nenhum time entra em campo para falar assim, não, eu não vou fazer um gol. Eu vou ficar aqui no 0 porque eu quero que seja 0-0. Isso é uma fantasia, uma bobagem. Mas você tem prioridades no jogo. E as suas prioridades, elas são defensivas. É uma coisa que eu falei ontem, né? Eu acho que realmente o estilo de jogo do Zubeldia é esse mesmo. É um São Paulo mais reativo, esperando o adversário e tentando no contra-ataque. O que incomodou no jogo de ontem é que o time realmente, assim, produziu muito pouco, né? Acho que, assim, e não foi por opção do treinador. Eu acho que ali a falta de criação foi realmente porque isso é um defeito do trabalho do Zubeldia. O São Paulo não consegue achar espaços. E isso diz muito até pela saída de bola. Então, por exemplo, o Abel, ele é reativo também. O Palmeiras não é um time que propõe jogo. É que é óbvio, né? Você pega, como o time do Palmeiras ele tem uma qualidade, né? Um elenco de qualidade, obviamente, quando ele enfrenta times que são inferiores, ele vai propor o jogo, assim como o São Paulo, do jeito dele, também propõe. Então, né? Contra o Náutico, essas coisas, não fica esperando. Ele tenta, é que tem dificuldade para fazer isso por conta. E aí eu falo que é onde peca o trabalho do Zubeldia. Já fui muito crítico do Zubeldia, mas hoje, né, eu entendo também, eu não abraço a teoria do outro lado do caos, de que, tá tudo perdido com o Zubeldia, só não me apetece o estilo de jogo dele, né? Eu não gosto desse estilo de jogo, mas confesso que defensivamente o time evoluiu bastante. São de cautela, como diria Celso Rotti. O ponto para mim é o fim do jogo. Celso Rotti. O ponto para mim é o fim do jogo.
Se você tem uma proposta defensiva de controlar a partida por intermédio das suas virtudes e tentar anular os pontos fortes do adversário como prioridade, no momento em que o jogo chega aos 35 do segundo tempo e você sabe que o seu adversário tem jogadores como Rafael Veiga e Vitor Roque para entrar, e olha, foi o que eu falei agora há pouco, o Abel tirou o Estevão, né? Foi. Substituição, talvez, diferente da que se imaginava. Quando os dois jogadores se prepararam para entrar, vai sair quem? Sai. Em nenhum outro time o Estevão seria sacado. Isso. Esse é um ponto. O que eu quero dizer é, se você passou o jogo inteiro trabalhando essa ideia e com sucesso, porque você até teve chances de sair na frente. Essa que a gente vai ver agora. Você não pode se permitir levar um gol no final como o São Paulo levou. Porque isso nega a sua proposta de jogo, na qual você está trabalhando desde o início. Se você vai jogar de maneira cautelosa, essencialmente defensiva, e tá certo, é uma escolha. Por que, no final, quando o seu adversário incrementa a sua capacidade ofensiva, você não presta atenção nisso? Essa é a minha pergunta. Mas você tá... Porque assim, também não consigo ver o gol como um reflexo do avanço do São Paulo, da ousadia do São Paulo. Tinha mais jogadores avançados já. Não, mas dá uma olhada, Birner. Dá uma olhada, tem assim, você tá com 6 jogadores estão na área. Você tá com a linha defensiva composta ali desde trás. Eu acho que assim, aí tem muito mérito do Vitor Roque. Pode ter sido uma circunstância. Nossa, foi de uma jogada. Foi isso. Então, mas de fato, nos últimos minutos do jogo, o São Paulo era outro em campo. Sim, o São Paulo estava arriscando mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que olha como nasce o gol. Olha lá, vamos lá. É uma briga ali individual do Vitor Roque. É isso. 7. 7 com o goleiro. Essa liberdade ali na entrada da área que tá demais, né? O time tá jogando para segurar o resultado. Então, a dúvida aqui é se o São Paulo queria o contra-ataque numa bola recuperada para ganhar o jogo, o que eu não duvido, ou se algum jogador negligenciou a orientação do técnico. Isso só vamos saber se alguém perguntar na entrevista. Tem uma finalização dentro da área, tem uma colocação melhor do Vitor Roque. Aliás, tem uma bela defesa do Rafael. A defesa do lance do gol é excelente. O chute é feito com muita liberdade. Isso aí dá pra dizer que poderia ter sido evitado. É uma defesaça e o Vitor Roque posicionado. É que ele tá o tempo todo livre. Não é só chega... Ele tá o tempo todo livre. Isso sim. Isso em relação à liberdade do Felipe Anderson, acho que para mim é o maior pecado do São Paulo é esse. É a liberdade para o Felipe Anderson. Depois ali a perda da bola, a maneira como, enfim, como o gol sai, não me parece. É que eu acho que esse ponto para mim, ele é menos, sabe... Já é possível utilizar um celular simples para poder criar IA e conectar no WhatsApp das empresas e gerar esse tipo de resultado aqui. Vi o São Paulo com essa proposta, com essa ideia em outros jogos, para melhor, tentando fluir melhor quando tem a bola para sair. Só que aí hoje não aconteceu. O São Paulo pegou times piores. É isso que eu ia falar. Só que hoje São não Paulo não tem chance aconteceu. nenhuma de ser campeão brasileiro, o Palmeiras disputa o título. Tudo bem, mas deixa eu só dar a minha opinião. Times muito diferentes nesse Só momento. dar minha opinião, porque eu acho que o São Paulo pode jogar mais, você acha que não, mas senão a gente vai passar todo o campeonato inteiro de São Paulo, o elenco do São Paulo é muito ruim, e é isso aí. Só empate e perde e tem que ficar acostumado com isso, aí não tem debate. Eu acho que o São Paulo hoje, ele tem uma proposta muito clara do início do jogo, é muito claro que o São Paulo não vai para jogar. E aí o André falou, não é que ele não quer fazer gol, ele não vai para jogar porque tem um Palmeiras, mais qualidade, um campo, se eu não me engano, me foge a memória o que você acha que o São Paulo deveria fazer que o São Paulo não fez? Me foge a memória. Se defender melhor no fim do jogo. Pronto, já é um quando o objetivo estava que não foi para jogar, o objetivo estava em questão. Deixa eu só tentar dar minha opinião, é porque você colocou na cabeça que o São Paulo perder tá tudo bem, e eu tô tentando falar que o São Paulo, tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras, como fez em algum momento no segundo tempo. Só que você não tá aceitando que eu penso assim. Não, acho só a sua visão é certa. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Aí você completa, por favor. Eu quero entender como. Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Pode terminar. E se eu não concordo, você não deixa eu terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. E o que acontece é um jogador fala, cara, é muito diferente, eu nunca joguei aqui, o gramado, por mais que pareça, sabe, clichê, a gente sente muita bola. Pode ter sido isso, a dificuldade de São Paulo quando tem minimamente a bola no primeiro tempo. Pode ser que seja circunstância de que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor com as pernas. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que o São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença é da lua para a terra e o São Paulo hoje entrou para perder. Desde o início, você não aceita quem fala do Palmeiras. E dá um contra-ataque. Eu acho que assim, né, nesse ponto aí, eu acho que há uma diferença, assim, do elenco do São Paulo e do Palmeiras. Não acho o elenco ruim e não acho que o Zubeldia tira leite de pedra. O que eu acho que ele faz um trabalho ok,
com o que ele tem. Principalmente agora nesse momento, que estava sem Oscar, sem Lucas, sem Pablo Maia, né? Eles estão voltando agora, então o elenco que já era reduzido ficou mais. E aí a gente acaba dependendo dos garotos, e apesar de eu ser favorável a utilizar Cotia, principalmente nas questões financeiras que a gente tem, que a gente está, não se compara. Por exemplo, o Palmeiras, o Estevão, hoje ele tem a importância dele, porque ele já está maturado, já é o cara do time. Então ele já está aí mais de um ano no time profissional e é a principal estrela do time. No mais, cara, são todos jogadores já mais experientes. Então, por mais que eu goste do Matheus Alves, por mais que eu goste do Lucas Ferreira, do próprio Rian, né, que são jogadores que têm qualidade, não dá para você comparar, por exemplo, igual o Palmeiras, quando vai fazer substituições, ou que sai o titular, sai o Estevão, entra Vitor Roque, sabe? Sai Paulinho, entra Veiga, então Maurício entrou, entendeu? Então, assim, são muitos jogadores que são bons e já tem uma bagagem no futebol, não é jogador que está começando. Eles têm também os garotos da base deles, Palmeiras utiliza bem a base, pelo que eu vejo, tem torcedores também que reclamam, que usam até menos do que deveriam, mas o fato é que os jogadores, por exemplo, numa partida dessa, tem uma diferença assim no elenco. Por mais que os 11 ali, se a gente pegar o time titular de São Paulo, os 11 titulares, e colocar pau a pau com os 11 do Palmeiras, eu acho que a gente não deve em nada. Eu acho que a gente consegue jogar de igual para igual. Mas quando a gente muda a conversa para elenco, aí a história muda um pouco. Aí eu acho que o Palmeiras tem sim, tá bem à frente. E isso interfere o que também? Os nossos 11 titulares jogam a Libertadores, né? E aí vai jogar no Brasileiro. Eles conseguem fazer o rodízio do elenco sem perder a qualidade. E aí os jogadores também chegam mais descansados para essas partidas, porque tá havendo um rodízio. Coisa que no São Paulo já é mais difícil pelo elenco curto, principalmente agora com as contusões. Voltando esses jogadores, né? Voltando o Lucas, voltando o Pablo Maia, voltando o Oscar, a gente já consegue fazer um rodízio maior. Por quê? Porque os garotos corresponderam. Quando a gente precisou dos garotos, eles corresponderam e eles viraram ótimas opções. Porque se os garotos não tivessem ido bem, aí a gente poderia falar que a gente estava sem elenco, né? Mas os jogadores eles corresponderam, e aí eu não acredito nessa falácia de nossa, que o Zubeldia tira leite de pedra. Não, ele faz um bom trabalho. Aí eu falo, ele não vence jogos contra G6, ele não vence muitos clássicos, só o Corinthians que a gente vence, mas né, o Corinthians apanha de todo mundo aqui no estado. Então, assim, ganhou o Paulista, tudo bem, mas apanha de todo mundo. Só, o Paulista foi a exceção à regra, né? Então, a gente pode... Peraí, que eu até perdi o raciocínio aqui. Então, o que falta para o Zubeldia é isso, vencer jogos contra times mais fortes. Acho que fez uma boa partida contra o Botafogo, a gente vacilou e perdeu, que é uma equipe, né, teoricamente mais forte que a gente, né, o atual campeão brasileiro da Libertadores, independente de ter perdido as peças, eles são os atuais campeões, então a gente tem que considerar isso, mas tá devendo um pouco disso, e era coisas que os outros técnicos com elencos inferiores do São Paulo conseguia, que era esse algo a mais, o São Paulo conseguia responder nesses jogos contra times mais fortes melhor do que o Zubeldia responde. Então, é isso que está pesando. A gente ficou acostumado, acho que talvez, com um desempenho que a gente conseguia esse algo a mais, que o Zubeldia não entrega. Ele é um técnico que vai ser seguro contra times mais fracos, mas vai sofrer contra os times mais fortes. E é o que está acontecendo. A gente, apesar, né, que é complicado. Porque aí o pessoal vai puxar, mas não tá ganhando desde os mais fracos, empatou com o Sport em casa, empatou com o Cruzeiro, né? Ganhou do Náutico.
Mas assim, se você pegar, por exemplo, contra o Sport, sim, foi uma partida horrível e eu critiquei muito o Zubeldia naquela época, eu ainda estava criticando ele bastante. Mas contra o Cruzeiro é uma equipe forte também, então é normal ser um jogo mais equilibrado. A gente saiu na frente e vacilou. Contra o Fortaleza, a gente jogou, foi um jogo feio, mas o Fortaleza é um time organizado e a gente perdeu pela falta de competência, tanto no pênalti como no lance que gerou o pênalti, que o Ferreirinha estava livre e poderia ter marcado, e como também no começo do segundo tempo, um lance que a bola caiu no pé do Lucas Ferreira também cara a cara e perdeu o gol. Então a nossa ineficiência nos trouxe a derrota, porque foi uma partida segura. Contra o Náutico, ganhamos de 2-1, né? Teve um vacilo ali que a gente acabou saindo atrás do placar, mas o time criou ali chances para fazer 4, 5 e matar o jogo. E aí pesou a ineficiência dos nossos jogadores. E isso é uma coisa que eu pego, que para mim pesa bastante nesse trabalho do Zubeldia. Porque se você vai jogar nesse tipo de proposta, você precisa ter eficiência. Beleza, vamos jogar feio, mas a gente vai ser um time seguro que não vai levar gols, vai levar pouquíssimos gols, e é o que está acontecendo. A gente tem aí, acho que 8 gols em 13, 14 jogos. Então, assim, é uma defesa segura, porém o ataque precisa ser um pouquinho mais efetivo. E eu acho que com as peças que a gente tem, a gente conseguiria produzir também um pouquinho mais. A partida de ontem mesmo contra o Palmeiras, a gente tinha capacidade de, né, conseguir um pouco mais ali, né, chegar um pouco mais na área do Palmeiras, incomodar um pouco mais o Palmeiras e não ficar naquele jogo ali, né, só esperando. Mas vamos continuar aí. Você não aceita quem fala que o São Paulo mas só que assim, um pouco mais hoje. Você quer trazer o São Paulo com uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, consegue-se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando alguma pessoa eu acho que o São Paulo não conseguiu. O São Paulo não conseguiu também no primeiro tempo. Peraí, gente. Peraí, que live em casa é assim. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. Ficou estourado, tem que ficar com a luz apagada. Eita, mas... Cara, um pouquinho aqui, gente, só um minutinho. Vem, Jean. Eu acho que fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Segura aqui. Deixa o Jean falar, senão eu, turma de casa, fica calminho. O que eu acho que o fato do São Paulo não conseguir criar absolutamente nada e não conseguir nem contra-atacar no primeiro tempo teve muito a ver. Cara, vamos lá, vamos falar um pouco desse jogo. Bom, cara, como é agora nosso amigo que vai falar. Bom, é isso, cara. Eu concordo um pouco ali com o Pedro Ivo, que a ideia, a briga é o quê? O que acontece? A gente está tendo essa guerra de narrativas em relação ao Zubeldia, que é o quê? Quem é contra o Zubeldia, o trabalho é um lixo, ele está acabando com o São Paulo, a gente vai cair para a Série B se ele continuar, o elenco é o melhor elenco dos últimos tempos, e ele não está conseguindo resultado. Essa é a narrativa de um lado. A narrativa do outro lado já é o oposto. É o pior São Paulo da história, o time não tem dinheiro, o time não tem elenco, o time não tem time, né? E o Zubeldia está tirando o leite de pedra. Eu discordo com os dois lados, tá? Foi o que eu falei. Até ali o jogo contra o Tadjeres,
eu era do time, bora demitir o Zubeldia, eu quero o Zubeldia fora a todo custo, a gente não vai chegar a lugar nenhum com esse cara. Eu estava assim. Então, nos grupos aí, eu brigava com o pessoal, né, falando que não dava para continuar com esse cara. Porém, vamos lá, eu mudei um pouquinho de opinião. Primeiro, porque o clube está quebrado e eu não acredito que nenhum treinador que vier vai conseguir muito além, sabe? Pode conseguir melhorar um pouco, mas eu não acredito que vai muito além, tá? E isso não quer dizer que o Zubeldia está tirando leite de pedra, tá? Mas, em contrapartida, né, eu vou também contra isso. Eu não acho o trabalho do Zubeldia ótimo, não acho que o time tá indo além do que pode. Eu acho que ele está fazendo ok. Ele tem os jogadores ali e ele está entregando o que dá para entregar. Mas, para mim, o trabalho de um treinador é sempre entregar aquele algo mais. Então, pelo Zubeldia, então também não é nada para os dois lados. Então, nem a gente tem aí o caos, mas também não é, nossa, essa maravilha que Zubeldia é o melhor treinador que passou aqui nos últimos anos. Ele é um treinador nota 6 que está entregando o trabalho nota 6. Só que a gente tem algumas peças ali, como o Lucas, Oscar, que estão voltando agora, que são jogadores nota 9, né? Nota 9, 8. Então, são jogadores acima aí. Então, a gente espera aproveitar isso para poder entregar mais. Então, a questão é essa. A questão é tomar cuidado com esse tipo de narrativa. Pontos positivos no trabalho do Zubeldia, que antes eu falava também, que eu não enxergava nenhum, mas o sistema defensivo, tá? Hoje, o sistema defensivo do São Paulo é seguro, tanto é que ontem no jogo teve o lance do gol, uma arrancada do Estevão lá que chutou no contrapé do Rafael, mais nada, foi só isso. Peraí, deixa eu voltar, tirar o canal do rapaz lá. Então, o time foi seguro. O que faltou ali foi um poder ofensivo. São Paulo não incomodou também o Palmeiras. No segundo tempo, melhorou um pouco. Então, teve aquela chance com o Ferreirinha, que era para ele ter mandado no André Silva. Depois, teve a chance do Oscar, que o Everton foi muito bem, saiu muito bem. Eu nem colocaria como um gol perdido do Oscar e colocaria como uma boa defesa do Everton. E o lance do Luciano lá, que ele não domina a bola, eu acho que ali era para ou ele dominar de direita e já chutar de esquerda do jeito que dava, ou já chegar chutando, né? E aí, não sei lá o que ele tentou fazer ali e acabou perdendo, que na sequência, inclusive, saiu o gol do Palmeiras e ele ficou marcado por conta disso. Mas, apesar dali, então, assim, até o momento do gol, a gente até tinha criado mais chances que o Palmeiras. Então, dentro da proposta, e aí eu concordo, acho que o que o Birner quis dizer, dentro da proposta do que o Zubeldia, né, tinha, o time estava executando bem. Tanto é que não sofreu e até o lance do gol tinha criado mais oportunidades do que o Palmeiras claras, né? Mais chances claras que o Palmeiras. Em questão de volume do jogo, o volume foi muito maior do Palmeiras. Só que eu concordo com o Pedro Ivo. É o São Paulo Futebol Clube. A gente não pode se contentar com esse tipo de coisa. A gente não pode se contentar em entrar numa partida contra o Palmeiras para empatar. A gente tem que ir para tentar a vitória, tem que tentar vencer. Não adianta, é clássico se vence, clássico não se joga. Então, eu acho que falta um pouco disso. Agora, por falha do... É proposta do Zubeldia ou é porque ele não está conseguindo trabalhar isso? Porque ontem, no jogo, por exemplo, no primeiro tempo, eu senti que foi um pouco do trabalho do técnico. Por quê? Uma coisa que a gente vem reclamando bastante é a saída de bola. O time não tem uma saída de bola muito boa. Então, ontem, ficava naqueles chutões. Quando a bola parava com alguém do São Paulo, né, caía ou com o André Silva, com o Matheus Alves, ou o próprio Ferreirinha,
eles estavam isolados ali. Esses 3, eles ficavam isolados. Por quê? Porque como você saiu no chutão, acho que sem se preparar, não dava tempo das linhas encostarem. Então, quando eles pegavam a bola, ou eles tinham que tentar se virar sozinho. Teve um lance lá que o Matheus Alves pegou lá, tinha 4 jogadores do Palmeiras cercando ele, aí ele ainda freou, olhou, não tinha ninguém para tocar, e aí ele voltou a bola para trás. Então, assim, o São Paulo precisa melhorar esse posicionamento na hora de sair dessa saída. Beleza, vai ter uma saída vertical? Então tá, então já vamos posicionar para você ter opções, para na hora que a bola bater ali no André Silva, bater, né, e voltar e você pegar a segunda bola, você ter com quem trabalhar, porque senão o time fica nisso. Aí o São Paulo vai lá, pega, a bola cai lá, fica um jogador isolado, aí tenta alguma coisa e perde a bola, ou volta a bola para trás. E isso é trabalho, para mim, do Zubeldia, é trabalho do treinador, ele que tem que encontrar essas alternativas. Então, assim, não é nem 8 nem 80. O trabalho tem coisa para ser melhorada, né? Tem o que melhorar aí, muita coisa, principalmente na parte ofensiva, mas também não é esse caos todo. O time defensivamente está muito bem, a tendência, né, é que contra times mais fracos a gente consiga um desempenho melhor, e agora, voltando Lucas, Oscar, a gente tendo mais qualidade, tendo um rodízio maior, então, já que os garotos deram resposta, então vai jogar na Libertadores, no mata-mata, o Lucas e o Oscar, mas aí quando o Matheus Alves for jogar no Brasileirão, ele já está mais inteiro também fisicamente. Então a gente, né, vai ter essa encorpada agora do elenco, e aí a tendência é que pelo menos a gente consiga aproveitar melhor essas chances. Então a gente vai criar, contra os times menores, a gente vai criar mais chances, automaticamente a gente tem mais chances de fazer o gol aí e vencer a partida. Porque seguro a gente já é um time seguro. Então é isso. Então eu acho que a gente, né, tem os dois lados aí, não tem o porquê ainda se desesperar, se preocupar. Eu acho que a gente pode se acalmar um pouco. Já agora a gente já tem Libertadores, e depois a gente vai ter uma sequência aí de 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio e contra o Mirassol, que aí agora a gente precisa pontuar, né? Ontem, no vídeo do pós-jogo, eu postei um outro vídeo agora falando, né, que eu e o Roberto, a gente debateu, né, a expectativa aí dessa semana, dos próximos jogos, e aí uma coisa que eu falei, eu acho que agora a Libertadores está muito bem encaminhada, eu acho que a gente já está garantido na próxima fase e primeiro lugar do grupo. Isso já está definido. O que a gente vai pegar aí é pela melhor posição na classificação geral da Libertadores. Né? Então, assim, como a gente já está muito bem encaminhado, e eu acredito que a gente vai ficar em segundo, porque eu não acredito que o Palmeiras perca pontos para o Bolívar e para o Sporting Cristal em casa. Então, assim, o primeiro lugar, eles vão terminar essa primeira fase com 100%, e aí a nossa ideia é pegar o segundo lugar. Nós já estamos isolados nesse segundo lugar, não tem nenhum time ali também, tem próximo, né? Se a gente perder ponto e os outros times ganharem, a gente perde esse lugar, mas a gente está isolado ali na segunda colocação geral. Então, como a gente tem 2 jogos no Morumbi, contra o Libertad e o Tajeres, eu já começaria a focar um pouco mais no brasileiro. Então, por exemplo, eu começaria com Oscar e Lucas no jogo da Libertadores e Pablo Maia, para eles, né, pegarem ritmo de jogo, mas já faria um rodízio ali. O Alisson eu não levaria, o Alisson eu sequer levaria, o Wendel e o Enzo ali, dependendo de como tiver a situação do Wendel, eu levaria o Wendel e deixaria o Enzo também descansando, porque o Enzo também vem jogando bastante, porque até quando ele fica como opção, ele acaba entrando, então ele é um jogador que está sempre aí nos jogos. O Cedric também já dava uma segurada nele um pouco, dava mais oportunidades aí para os garotos. Então eu meio que tentaria focar agora o trabalho para o jogo contra o Grêmio no Morumbi, que esse é importantíssimo. Ali a gente não pode mais vacilar, não pode empatar, não pode perder, tem que ganhar, tem que vencer. Então eu já mudaria aí
esse parâmetro, esse foco, né? Tiraria um pouquinho da Libertadores, acho que a gente, mesmo administrando, mesmo não focando, a gente consegue levar aí esse segundo lugar geral, e agora força total no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que fazer 6 pontos nas próximas 2 rodadas. Então é mais ou menos por aí. E é isso, galera. Eu fiz essa live aqui agora de tarde. Queria reagir aí a essa briga do Birner com o Pedro Ivo lá nos canais Disney, né, em ESPN, e comentar um pouco, porque, cara, as redes sociais tá uma guerra, cara. Essas narrativas aí pró e contra a Zuba tá demais. E fala, Chaveira, fala, Vinícius, bora, vamos São Paulo. Chaveira, eu sei que é palmeirense aí, né? Tá feliz aí com a vitória ontem, mas faz parte. E aí, Calango, vamos São Paulo, bora, que amanhã o Vinícius, o Roberto, a gente vai estar todo mundo junto para fazer o pré-jogo aí pro jogo da Libertadores de quarta-feira. Ontem o Vinícius não pôde participar, a gente ainda não consegue fazer ao vivo, ainda não está conseguindo, né, fazer a transmissão ao vivo participando os 3. Estou tentando descobrir aqui uma forma, porque a gente está aprendendo a mexer. Então, provavelmente amanhã ainda o pós-jogo, o pré-jogo vai ser no formato que a gente fazia. A gente faz uma chamada nossa aí no Teams, grava e depois eu subo o vídeo quando a gente terminar. Mas em breve aí a tendência é que o pré-jogo, pós-jogo seja tudo em live. E aí depois a gente deixa a live salva também para quem quiser assistir depois. Mas é isso. Valeu, muito obrigado. Uma ótima tarde aí para vocês e deixar os cortes, né, dessa live aqui agora que eu comentei para vocês aproveitarem um pouco aí. Valeu, gente. Um abraço e vamos São Paulo!